Confederação dos Tamoios. Antes de começarmos é preciso algumas explicações. Tamoios, ao contrário do que muitos acreditam, não se trata de uma tribo especificamente. Vamos citar no período dos acontecimentos sem nos estender muito, mas é preciso essa compreensão inicial. Os Tamoios. Os Tamoios, dentre outras coisas, foram agrupamentos de povos indígenas que habitavam a costa dos atuais estados de São Paulo, Litoral Norte, e Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. Em seu território localizava-se a Baía de Guanabara, estendendo-se desde a região dos Lagos, Rio de Janeiro, até ao litoral norte do atual estado de São Paulo, Bertioga. O etnônimo Tamoio vem de Tamoim, que, em língua tupi, significa a voz, indicando que tratava-se de tribos antigas. Os tupis. Os tupis, dentre outras coisas, são diversos povos que viviam ao longo da costa do território que hoje compreende o Brasil. Os tupinambás. Os tupinambás, dentre outras coisas, pode ser designativo dos povos indígenas brasileiros que, por volta do século XVI, habitavam duas regiões da costa brasileira. A primeira ia desde a margem direita do Rio São Francisco até o Recôncavo Baiano. A segunda ia do Cabo de São Tomé, no atual estado do Rio de Janeiro, até São Sebastião, hoje o estado de São Paulo. Para quem não conhece essas regiões citadas, elas fazem divisas e muitas vezes se misturam, causando assim diversos conflitos. Como os povos da Europa e em qualquer outro lugar do planeta. E nesse contexto todo, quem aparece? Pedro Álvares Cabral e companhia. Quando Cabral chega no Brasil já havia muita agitação entre estes povos. Veja o caso dos aimorés que, antes da chegada do Cabral, foram expulsos do litoral pelos tupis. Mas nesse instante, Portugal tinha interesse em portos seguros para sua rota da Índia, sem grandes interesses com os povos nativos. O que importava era estabelecer comércio com as grandes nações do planeta e estava dando certo. Estabeleceram comércio com os maiores reinos do globo e possuíam exclusividade na maior e mais rica rota comercial do planeta, então seria natural ignorar as dimensões e qualidades das terras recém-descobertas. Mas a chegada dos portugueses começa a influenciar a vida dos povos que aqui estavam. Como há de um cidadão chamado João Ramalho, que teve papel importante na história do Brasil e de Portugal. João Ramalho, amigo do governador da capitania de São Vicente, casou-se com uma indígena dos Tupiniquins ou Piratiningas. Mais um ponto importante. Portugal nunca foi contra a socialização de seus cidadãos com qualquer povo. E João Ramalho estava numa tribo que também não se importava de casamento com estrangeiros. Assim, em 1515 o português João Ramalho passou a fazer parte da tribo sendo um deles. Veja como as coisas vão se construindo ao longo do tempo. Com essa associação, João Ramalho leva a Portugal um aliado muito importante num período de mudanças importantes. Com o passar do tempo, a rota da Índia passa a sofrer ataques piratas e a nova colônia também passa a sofrer assédio principalmente dos franceses. Dentre as várias formas para combater estão a criação das capitanias hereditárias e alianças com os povos locais. Assim eles se aliam aos tupis. Os tupis eram gigantescos com uma população de milhares de pessoas. E ao mesmo tempo com muitos inimigos. Desta forma Portugal vai se estabilizando. Os povos da região começaram a resistir à ocupação quando os portugueses, que eram chamados de peros, começaram a invadir aldeias aprisionando índios em busca de braços escravos para as recém-iniciadas lavouras de cana em São Vicente, massacrando mulheres e crianças. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados.